Dentro de toda operação de seguros ou proteção veicular, existe um ponto que silenciosamente determina o verdadeiro equilíbrio do negócio. Ele não aparece nas campanhas de venda, raramente está presente nos discursos sobre crescimento e quase nunca recebe a mesma atenção dedicada às áreas comerciais. Mas é justamente ali, nos bastidores da operação, que a saúde financeira de todo o sistema é realmente decidida. Esse ponto é chamado de sinistro. Para quem observa de fora, ele parece apenas um setor responsável por lidar com acidentes, autorizações de reparo e pagamentos de indenização. Uma área técnica, burocrática, quase invisível para quem está do lado de fora. Mas quem realmente conhece o funcionamento deste mercado sabe que o sinistro representa algo muito maior. Na prática, ele funciona como um centro nervoso da operação. E é ali que decisões críticas são tomadas, que recursos começam a ser direcionados. É ali que o equilíbrio financeiro de todo o sistema começa ou deixa de existir. Quando esse processo é bem estruturado, a operação respira com estabilidade. Mas quando não é, os efeitos não aparecem de imediato. Eles começam pequenos, quase que imperceptíveis. Um atraso aqui, uma decisão mal conduzida ali, uma negociação que não acontece de forma correta. E pouco a pouco, aquilo que parecia um detalhe operacional começa a se espalhar por toda a estrutura. Os custos aumentam, prazos se alongam, o desgaste com o associado cresce. A eficiência da operação começa a deteriorar, muitas vezes sem que ninguém perceba de imediato. Este é um dos grandes paradoxos do mercado. Crescer em vendas sempre parece ser um objetivo principal, mas crescer sem uma estrutura sólida de gestão de sinistros pode transformar expansão em um grande risco. Para entender a dimensão deste cenário, basta observar os números do próprio setor. Segundo dados compilados pelo IRB em 2024, o mercado segurador brasileiro alcançou 207 bilhões de reais em arrecadação, um crescimento de 10% em relação ao ano anterior. À primeira vista, o resultado parece extremamente positivo, mas existe um detalhe importante escondido por trás destes números. Mesmo com o aumento da arrecadação, o lucro líquido do setor apresentou queda. Passou de 37 bilhões para 35 bilhões de reais, uma redução de aproximadamente 4%. Entre os fatores apontados para essa mudança está justamente o aumento dos custos com os sinistros. Somente em pagamentos, o setor desembolsou mais de 76 bilhões de reais em sinistros. Esse número revela algo muito importante. Sinistro não é apenas um departamento operacional. Ele representa uma das maiores forças que moldam a sustentabilidade financeira deste mercado. Quando observamos especificamente o segmento de automóveis, os dados indicam uma sinistralidade próxima de 60%, ou seja, uma parcela significativa de tudo que entra no sistema retorna de forma de indenizações, reparos e coberturas de eventos. Quando trazemos essa lógica para o universo de proteção veicular, o cenário também chama muita atenção. Historicamente, muitas associações convivem com níveis de sinistralidade entre 40% e 45% do faturamento. Agora, quando quase metade da receita já nasce comprometida com eventos, reparos e indenizações, o sinistro deixa de ser apenas um departamento. Ele passa a ocupar o centro da sustentabilidade da operação. E quando a gestão desse processo falha, as consequências aparecem rapidamente. Uma análise mal conduzida, uma decisão tomada sem critérios consistentes, uma negociação mal estruturada. O que começa com um detalhe operacional pode evoluir para perdas financeiras, desgaste institucional e aumento de disputas jurídicas. Na superfície, é comum imaginar que o grande problema desse mercado
esteja no acidente. Afinal, é no momento do impacto que tudo começa. O veículo danificado, o associado preocupado, a oficina guardando a autorização. Mas dentro dessa operação, a realidade costuma ser bem diferente. O acidente é apenas o ponto de partida. O verdadeiro desafio começa depois, porque é a partir daquele momento que uma cadeia inteira de decisões precisa funcionar com precisão. E é quando essa engrenagem não está bem estruturada, o problema deixa de ser só o acidente. O problema passa a ser o caminho que o processo percorre até a solução. Para entender isso, vamos observar uma situação bastante comum dentro de qualquer operação. Um associado entra em contato informando que sofreu um acidente. A partir desse momento, diferentes etapas começam a se movimentar ao mesmo tempo. A oficina guarda autorização para iniciar o reparo, o guincho precisa de confirmação, o analista abre o processo solicitando documentos, fotos do veículo, boletim de ocorrência, laudos técnicos. Enquanto isso, existe um associado esperando uma resposta concreta, rápida e precisa. Cada pendência adiciona mais e mais tempo, mais pressão sobre a operação e mais expectativa por uma solução. Agora imagina esse mesmo cenário acontecendo dezenas ou centenas de vezes na mesma semana. É neste ponto que o sinistro deixa de ser apenas um evento isolado e começa a revelar algo muito maior. Um gargalo operacional. O problema já não está mais apenas no acidente, ele passa a estar no tempo de reparo, na aprovação de peças, na comunicação com o associado e principalmente na capacidade da operação de manter todo esse fluxo funcionando com eficiência. Dentro deste cenário, 3 gargalos aparecem com bastante frequência e o primeiro deles é o atraso. O atraso neste mercado não significa apenas a demora. Atraso significa custo. Quando um processo se prolonga, o poder de negociação diminui, os valores de reparo aumentam e os prazos começam a se estender. Já o segundo gargalo são decisões mal estruturadas. Este é um problema silencioso que muitas vezes vem disfarçado de produtividade. São processos aprovados sem análise adequada, apenas para reduzir filas. Processos negados sem base técnica, abrindo espaço para disputas e judicializações. E em muitas operações, cada analista toma decisões diferentes, simplesmente porque não existe um padrão claro de análise. Existe uma verdade importante dentro deste mercado. Sinistro não é apenas pagar ou não pagar. Sinistro é pagar corretamente, no momento adequado e com critérios bem definidos. Quando esse processo perde a consistência, toda a operação se torna vulnerável. Vamos para o último gargalo, a fraude. Sempre que um sistema opera sem controle estruturado, brechas começam a surgir. E no mercado segurador, essas brechas movimentam valores expressivos dentro de todos os anos. Em 2024, o setor registrou 5,4 bilhões de reais em sinistros suspeitos e cerca de 1,1 bilhão de reais em fraudes confirmadas. Esse dinheiro não desaparece e no final, alguém acaba pagando essa conta. Pode ser o associado, pode ser a própria operação ou pode ser todo o ecossistema. Por isso, ao observar esse cenário com mais profundidade, uma conclusão começa a surgir. O verdadeiro problema nunca foi o sinistro em si. O verdadeiro problema é um processo frágil. Processos frágeis geram atrasos. Atrasos levam decisões equivocadas. E decisões equivocadas, inevitavelmente, se transformam em custo. E foi justamente observando este cenário que algumas operações começaram a seguir um caminho bem diferente. Em vez de tratar o sinistro apenas como uma consequência inevitável do negócio, passaram a tratá-lo como aquilo que realmente ele é: um sistema de decisões. E sistemas de decisão podem ser estruturados, podem ser medidos, podem ser aperfeiçoados. Algumas dessas operações começaram a mapear cada etapa do processo: o tempo de resposta, os critérios de análise, os fluxos de aprovação e os pontos onde ocorriam as falhas. O objetivo era bem simples: transformar algo que antes
dependia de interpretação individual em um processo orientado por método. E quando isso começou a acontecer, um efeito curioso apareceu. O sinistro deixou de ser apenas um centro de custo e passou a se tornar um ponto de controle da operação. Decisões ficaram mais consistentes, prazos começaram a diminuir, negociações passaram a ser conduzidas com mais previsibilidade. E aquilo que antes parecia inevitável, a alta sinistralidade, começou a ser questionado. Algumas operações passaram a trabalhar com níveis muito menores do que tradicionalmente observados no setor. Números que, à primeira vista, pareciam difíceis de acreditar. Enquanto grande parte do mercado ainda convive com sinistralidade entre 40% e 45%, essas operações passaram a operar próximas de 21%, com validação atuarial. O resultado que naturalmente levantava perguntas dentro do setor. Se esse nível de eficiência é possível, por que ele ainda não tornou-se como um padrão? A resposta pode estar em algo simples. Durante muitos anos, o mercado concentrou seus esforços quase que exclusivamente em crescer a base. Mais vendas, mais associados, mais expansão. Mas poucas operações realmente estruturaram o processo que sustenta tudo isso. A gestão de sinistros. Foi justamente dessa reflexão que surgiu um novo modelo de abordagem. Um modelo que parte de uma primícia bem diferente. Antes de crescer, é preciso estruturar. Antes de vender mais, é preciso controlar melhor. E quando essa lógica começa a ser aplicada, o impacto não aparece apenas nos números. Ele aparece na previsibilidade da operação e na sustentabilidade de todo o ecossistema. E foi a partir dessa visão que em 2022 essa metodologia ganhou uma forma institucional, dando origem à gestão segura. Uma empresa especializada em gestão estratégica de sinistros. Mas afinal, como esse processo funciona na prática? Quais os mecanismos permitem transformar um setor historicamente complexo em um sistema mais previsível, eficiente e sustentável? Para entender melhor essa dinâmica, vamos conversar agora com Gustavo Rocha, criador da Gestão Segura, e André Saliba, CEO da Getrac. Dois profissionais que vivem esse mercado há muitos anos e que vão nos mostrar como a gestão de sinistros realmente impacta no funcionamento das operações. Estou aqui com Gustavo Rocha, diretor da Gestão Segura, e com André Saliba, CEO da Getrac. Seja bem-vindo, André. Obrigado. Bem-vindo. Você vai atrapalhar o microfone, né? Aí vai voltar tudo. E estamos aqui para falar tudo sobre o que vai acontecer a partir desse ano, né, de 2026, e qual que é realmente o gargalo da proteção veicular hoje. Então vou começar aqui com o Gustavo. Gustavo, qual que hoje, neste ano de 2026, qual que é o maior gargalo dentro da proteção veicular? Hoje eu acredito que o maior gargalo é um equilíbrio. Equilíbrio ali dos departamentos, né, dos indicadores. Porque você tendo uma gestão equilibrada, você vai ter condições de tomar uma boa decisão, não para 2026, sim, provavelmente para 2027, para qual caminho a sua operação vai ou deve seguir. Então, é isso aí. Entender de fato onde você se encontra no momento, né? Sim, e para você, André, como é que tá aí os presidentes, gestores, você como CEO, como que você está vendo esse mercado? Esse mercado, na verdade, assim, todo ambiente de incerteza gera muita ansiedade, gera um momento mais tenso, né? É natural. Sim. Mas a gente percebe que alguns presidentes se movimentam mais no caminho da profissionalização, da digitalização do próprio negócio, outros menos, outros estão mais assistindo para ver, né, para reagir posteriormente. Mas temos todos os tipos de postura nesse momento. Eu acho que tanto por parte dos fornecedores, por parte das próprias associações, a gente tem comportamentos bem distintos. Então, na verdade, o caminho do profissionalização, né, de uma melhor gestão, certamente a gente vai ganhar espaço com isso, porque a regulamentação vai trazer tudo isso, vai
pedir tudo isso, então provavelmente a gente vai ter que ajudar e contribuir de alguma forma nesse sentido. Como que você acredita que as associações vão se comportar mediante tanto processos diferentes a partir de agora? É um desafio, de fato. Porque eu não acredito que a forma artesanal era por opção. Sim. Porque também não tinha uma cobrança, não tinha uma fiscalização, não tinha uma necessidade de compartilhar ou divulgar dados, então fazia o mínimo necessário. Agora a gente tem algumas obrigações, principalmente no que diz respeito às administradoras. Aí se fala assim, mas eu não vou ser administradora. Tudo bem, mas você tem que passar dados para a administradora subir. Sim. Então ela vai te cobrar essa organização. Até dentro dos próprios sistemas, eu falo até, nós temos um sistema também, né, em gestão de sinistros, o cliente, a associação, ele não utiliza ele como deveria, ou até na própria plataforma, né, que a Getrac tem, como um todo. Então, às vezes, ele reclama de algo que ele tem a solução ali, basta ele já comprou, ele já contratou. Ele Sim. tem que se organizar. Então, essa gestão das informações, dos dados, saber apurar, a transparência, a organização, vai ser um ponto crucial para você validar a sua operação, para você ser aceito por alguns prestadores, se for o caso, e até para a SUSEP, né, futuramente, saber com quem que ela está lidando, de que forma que ela está lidando. Então, é um ponto que pouco falado, inclusive, até então. Fala-se muito de quanto vai custar, quem vai poder. Agora falamos mais de sinistros, mas realmente essa questão sistêmica e de dados e informações é pouco falado. Você acha que isso pode contribuir para o fechamento das associações? Todo mercado em processo de regulamentação exige, de fato, uma profissionalização maior, exige uma organização, plugar parceiros que, de fato, vão contribuir com uma melhor gestão. Então, a escolha de um bom software de gestão, a escolha de um bom software de rastreamento, a escolha de todos os parceiros vai ser fundamental nessa jornada. Porque, realmente, é um caminho que não tem volta e benéfico para todos. Então, a melhor gestão sempre vai ser o caminho, independente, seja nesse mercado, seja em qualquer um outro. Sim. E na questão do impacto financeiro, como que você acredita que as associações vão se comportar através desse impacto financeiro? Porque vai mudar muita coisa a partir desse ano, né? Esse é o ponto que tem sido mais esclarecido nos últimos meses, que qual é a única obrigação, de fato, que uma associação, de uma administradora? Ela tem que liquidar o sinistro. Então, quando a gente começou um ano, né, praticamente falando que a administradora vai fazer tudo. A associação basta só sobrou vender. E essa argumentação ela foi caindo com o tempo. Então, a administradora, obrigatoriamente, ela tem que liquidar o sinistro, indenizar. A parte do sinistro, a associação pode até analisar, fazer o atendimento, fazer a abertura, fazer a cotação, fazer a regulação. Essa decisão parte de uma relação contratual. Tá? Então, sim, o que ela vai definir até lá, eu acho que vai de cada operação. Eu não acho que só porque ela é grande ele vai ter administradora própria. Então eu já sei que associações vão esperar ver quais administradores vão estar disponíveis no mercado. Sim. E talvez contratar esses administradores do que ter que aportar um dinheiro, mudar processos, mudar pessoas, todo um compliance, enfim. Então eu acho que tem que esperar ainda qual caminho seguir. A gestão de sinistro é um ponto importante. Vamos ver como é que vai ser ainda. Vamos lá, André. Você que é um CEO, né, da Getrac e que você participa dessa questão de terceirização de produto, como a gestão segura, como que a gestão segura hoje para você pode impactar positivamente ou negativamente dentro desse setor? Assim, eu acredito muito que vai ajudar bastante, muito pelo que o que a gestão segura entrega e o que uma administradora vai precisar de entregar. Sim. Então, eu acredito que tem uma conexão muito forte. Por exemplo, 30% a 40% do custo de uma associação vem dos eventos. Perfeito. Então, eu acredito que seja o maior custo variável do segmento. E a gestão segura já vem fazendo isso há muitos anos, né? Gerindo eventos, fazendo o processo de ponta a ponta. E ela já faz isso para diversas associações, então ela já tem um know-how muito forte em cima disso. Então, eu acredito que vai contribuir bastante. Tá, e dentro da gestão segura, como que você vê esse impacto e como você também vê as associações para acoplar dentro da gestão segura? Até complementando, fazendo um gancho das duas perguntas, essa parte da terceirização é interessante.
Tem o que... até dando um tiro no nosso pé. Tem o que a gente vende, tem o que a gente entrega e tem o que o cliente gostaria. Sim. Né? Porque quando você vende uma terceirização, você vende um cenário lindo, maravilhoso. Sim. Que é até possível de acontecer. Tem uma parte que a gente entrega, de fato. A gente não entra 100% na operação, e nem deve entrar 100% na operação. Tem operação grande, pequena, média, regiões diferentes. E tem qual que é a expectativa do cliente. Quando o cliente ele terceiriza, ele espera que ele vai ter um custo menor, Sim. uma qualidade melhor e todos os problemas vão deixar de existir. E não é por aí. Não funciona assim. Exatamente. Então, o que eu vejo? A terceirização ela é muito boa e agora, como administradora terceirizada, se for o caso, qual a dor que o cliente está querendo resolver, está precisando resolver? Vamos falar da gestão segura. Ele está com problema de atendimento, ele está com problema na redução do custo da sinistralidade, ou a questão da qualidade com os parceiros, com os consultores, né, com Reclame Aqui, com reclamações, ele está perdido nos processos. Hoje a gestão segura tem clientes chamados pequenos, né, uma base pequena, e também trabalhamos para as 2 das 3 maiores do Brasil. Sim. Associações com mais de 200 mil placas, 270 mil placas. O que muda entre elas, na minha opinião, é a maturidade. Os problemas são os mesmos. Sim. O sinistro associado é quase a mesma coisa, o carro é quase igual. O que muda é como ele encara esses problemas. Então, se você vai para uma administradora, né, concluindo, vai para a administradora achando que ela vai resolver todos os seus problemas com valor X, ela não vai resolver. Porque você nem sabe quais problemas você está querendo que ela resolva. Sim. Então, se uma administradora me cobra 10%, por exemplo, do meu boleto, e me dá um retorno de 15%, tá ótimo, maravilhoso. Se ela me cobra 10% e ela encareceu o meu departamento de sinistro, é o pior cenário Sim, do mundo. exatamente. Ou tá atrasando meu SLA, meus prazos. E beleza, abaixou minha sinistralidade, mas meus prazos alongaram e perdi qualidade. Porque o associado ele não quer saber da sinistralidade, nem sabe o que é isso. Sim. Ele quer saber para quando que o meu carro está pronto. Exatamente. Então, o que o André citou é um ponto extremamente relevante. Ao contratar um terceirizado, o que você quer? E o que ele vai te entregar e o que você está disposto a pagar? Sim. Porque se você quiser preço, qualidade e prazo, você não vai achar, não. Não vai conseguir. Exatamente. Perfeito. Com relação à gestão de eventos, quando se terceiriza o serviço, não corre o risco de ter um serviço padronizado e assim perder um diferencial? Sim e não. Porque se você for olhar um fluxograma de um departamento de sinistro, você pega uma associação até uma seguradora, não tem muitas diferenças nele. Não tem, sim, nossa, isso aqui faz totalmente diferente do que eu faço. E eu te falo de quem hoje pega muitas associações e já trabalhou com várias, tanto na parte de execução, né, da terceirização, até na parte de consultoria, treinamento e também com seguradoras. Os próprios sistemas concorrentes ao nosso e até do mercado de seguros têm um escopo ali bem parecido. Sim. Então, eu acho que o diferencial em departamentos sinistros, lógico, você pode ter a questão do atendimento, do retorno para o associado, a qualidade das peças. E botar peça boa é mais caro. Então, Sim, qual que é o custo disso? maior. Não é ali a parte técnica que vai te trazer um diferencial. Eu acredito que a gente não olha tanto departamento sinistro. O time de atendimento, por exemplo, Sim. é o pós-vendas, olha, analisar a retenção pós-sinistro. Se o associado tem ficado na base depois de passar por uma jornada de sinistro, porque é uma jornada custosa, Sim. demora, é peça, é negativa, é falta de informação. Então, a terceirização, ela te padroniza, mas esse diferencial cabe mais à associação do que uma prestadora. Sim. Porque eu não vou, como gestão segura, eu não tenho como eu ter diferencial de atendimento para clientes diferentes. Sim, não Se eu tem oferecer como. isso, eu vou estar mentindo. Sim. E na sua opinião, o que você acredita que possa sair do padrão? Porque se a maioria das vezes aqui, aí eu quero entrar num ponto que é muito interessante. Você faz a gestão dos eventos, mas a maioria das administradoras vão colocar vários outros perfis ali que não é só o atendimento na questão de eventos. Isso não padronizaria demais as associações e impediria a concorrência? Eu acho que padronizar processo ou oficializar um processo é o caminho. O fato de você ter um processo muito próximo do seu concorrente, por exemplo, não quer dizer que você vai prestar o mesmo serviço. Então, por exemplo, muito diferentes são... Vamos falar da estratégia. Tem companhias que vão
preferir uma estratégia de crescimento, outras de sobra de capital, daquela última linha ali do negócio. São coisas que andam diferente. Então, começa a diferenciação pela estratégia, a forma que você trata o seu cliente, a forma que todos os SLAs que você combina dentro da companhia, né? Até um nível de liderança que você vai ter dentro da empresa. Porque toda empresa vai passar por 2 pontos cruciais, na minha opinião: processo e pessoas. Sim. Eu acho que essa jornada ela passa muito pela qualificação dos líderes que vão estar diante desse desafio. Perfeito. Líderes bons, líderes competentes, provavelmente vão subir o sarrafo para fazer contratações de boas pessoas embaixo dele também. Sim. E isso vai fazer a diferenciação. O que diferencia são as pessoas, é a cultura da companhia, é a relação com o seu cliente. Eu acho que isso é que faz com que você seja diferente do próximo. Complementando a resposta do André, muito interessante falar de pessoas no final, que gente boa custa caro. E tem que custar caro mesmo. Sim. Porque ele tem que te dar retorno. Sim, ele tem que ser obrigado também a entregar. As pessoas entregam aquilo que elas têm. Exatamente. De fato. Então, se quer levantar o sarrafo mesmo, é o melhor caminho e mais rápido é investir em pessoas. É difícil achar mão de obra de qualidade. No Brasil Sim. inteiro, para todo tipo de profissão. Mas é um caminho mesmo. E até na parte de atendimento, é um dos principais erros que nós já cometemos na gestão segura, que a gente não faz mais. É a gestão segura fazer o primeiro atendimento ou o primeiro filtro de atendimento com o associado. Sim. Então, tem a associação EP Proteção. Nós não atendemos o associado. Por mais que seja o óbvio, porque eu vou responder ele de uma forma, às vezes, corporativa, e não vou tratar ele como a E-Proteção vai tratar. Então, a melhor pessoa para atender o associado à E-Proteção é ela, e não a gestão segura. Então, teve um tempo que a gente fazia esse atendimento, oferecia ele dentro do portfólio, e deu muito ruim. Sim. Porque a gente falava o óbvio, era criticado. A gente não falava o óbvio, era criticado. A gente era mais seco, era criticado. A gente era mais cuidadoso, era criticado. Então, porque não é a nossa expertise. Sim. Então, hoje a gente evita mesmo, e até não oferta, para não ter esse tipo de ruído mesmo na comunicação. É porque empresa que terceiriza o atendimento, ela perde alma, né? Exatamente. Não tem jeito, não fica com aquele... Quanto mais você terceiriza, mais você vai perdendo ali a conexão, né? Principalmente você tem que valorizar muito as relações que você tem com o cliente. Sim. Esses são os pontos que, na minha opinião, são os mais importantes para você conseguir criar intimidade, criar relacionamento com o cliente. Você vai terceirizar essa parte, eu acho que essa parte ela é crucial. Ela é que faz a diferenciação. Ela que não deixa todo mundo entrar no padrão. Perfeito. O processo você pode até copiar, mas o atendimento ao cliente, toda a relação, todo o contato, as conexões que você tem com o cliente, essa você tem que assumir e assumir muito bem. E nesse ponto, quando a empresa ela justifica uma falha, falando, porque é terceirizado, isso não é justificativa, não. Sim. Você terceirizou porque você quis. Exatamente. Porque é terceirizado, e daí? Eu não contratei o terceirizado, contratei o Z. Então a responsabilidade é sua. Então nem argumenta dessa forma, que só vai piorar a situação. Em algum momento você pode até citar, assumindo a responsabilidade para justificar a resposta. Mas imputar no terceirizado a responsabilidade, isso só vai piorar a relação. Perfeito. Você falou de pessoas aí, e aí eu queria que você me falasse aqui, de verdade, de fato, qual que é a grande promessa hoje da gestão segura. Reduzir o custo, entende esse custo como sinistralidade, e organizar os seus processos. Aí depois a gente vem numa questão de qualidade, que eu acho que é uma consequência. Então, se você tem um processo organizado, a qualidade vai aparecer. Se você tem um custo melhor, mais baixo, você tem mais fôlego para investir em outras áreas. Então, poderia citar 3 pontos. Sim. Seria, né, qualidade, custo e processos. Mas esses 2 mesmo, qualidade, custos e processos. É possível reduzir custos e manter a qualidade? Com certeza, eu falo caso próprio nosso, né? Nunca esquivei de falar que a gente tem a Gério, também uma associação. Sim. E é um case. E é óbvio que, às vezes, jogar dentro de casa te traz vantagens, mas também desvantagens. Mas é um case, é um exemplo disso. Temos clientes que melhoraram muito a questão da redução de custo e a qualidade acompanhando. É óbvio que, quando você vai para uma redução de custos através de uma negativa de um sinistro, é difícil você ter esse equilíbrio da qualidade, porque vai gerar reclamação, vai gerar uma frustração e tudo. Mas a redução não é só gerando essa frustração.
Você pode reduzir custos na regulação, você pode reduzir custos em acordos, você pode reduzir custos na própria regulação, na escolha de fornecedores, na troca, né, ou substituição de mão de obra. Então não é só gerando negativos e por aí vai. Para quem está começando agora neste ramo, qual que é o posicionamento de vulnerabilidade e o que você aconselha ele fazer a partir de agora? Começar de uma forma organizada, porque eu acho que crescer de forma estruturada é muito importante, né? Avaliar muito, eu acho que esse segmento ele surfou muito uma questão de um nicho que a seguradora deixou de lado e acabou que criou-se um estigma que você pode crescer com uma base, às vezes, não tão saudável, com tickets médios muito baixos. Isso, no longo prazo, talvez tenha um preço. Sim. Então, na verdade, cuidar do entrante, do associado entrante, e saber com quem você está se relacionando, eu acho que vai interferir em todas as métricas da sua companhia. Então, isso vai interferir no número de acionamentos na assistência 24 horas, vai interferir no percentual de eventos, se ele vai subir ou cair, se você vai investir mais em rastreamento ou menos em rastreamento. Então, tudo está em quem que você está colocando para dentro da sua base. Então, esse filtro, né? Se você tem uma estratégia de growth, de crescimento, você vai ter um filtro menor. Se você tem uma estratégia de base saudável, você vai ter um filtro um pouco mais criterioso. Uma estratégia ou outra está errada? Não tem nenhuma errada. Eu acho que o errado é surfar as duas juntas. Perfeito. Então, você escolhe a estratégia de crescimento ou você escolhe a estratégia de base saudável. Mas fato é que quem entra para sua base, a qualidade do associado, ela vai interferir em todos os números da sua gestão. Eu tenho uma pergunta que a maioria começou a falar e depois sumiu, sobre as associações menores, de pequeno porte, de 3 mil para baixo. Qual conselho vocês podem dar para esse tipo de associação, que é em torno aí de 70% da nossa base? Crescer de forma organizada, plugando os parceiros corretos, descentralizando as decisões em líderes dentro de uma realidade que ele vai ter ali naquele momento, eu acho que vai ser um caminho importante, porque ele precisa de fazer base ou ele precisa de manter base. Ele precisa de relacionar bem com o associado na ponta e, ao mesmo tempo, ter um processo de retenção mais robusto. Sim. Então, é toda uma dinâmica que acaba que uma empresa de pequeno porte, ela acaba tendo as suas dificuldades por estar na mão do gestor. E ele acaba não tendo essa amplitude para conseguir delegar, para conseguir fazer. Perfeito. Mas o fato é que ele vai precisar muito nesse ano principalmente, de buscar crescer. A receita recorrente depende de crescimento, depende de novas adesões. Sim. Né? E tudo depende de um saldo, né? Porque não adianta você também conseguir o sucesso na venda e conseguir uma baixa retenção. Perfeito. Então, às vezes, eu vejo que tem associações que têm uma característica maior de retenção, uma qualidade muito forte na retenção, e às vezes não é tão agressiva no comercial. Cresce, mas toda receita, todo negócio pautado na receita recorrente precisa de crescer crescer de forma mais exponencial do que qualquer tipo de mercado, porque ela depende da recorrência. Perfeito. Bom, obrigado, André, pela presença e obrigado. Gustavo, pelas informações. E aí, se você tiver algum tipo de informação, coloque aqui, porque a gente traz eles de novo para a gente entender tudo o que está acontecendo nesse setor. Um abraço. Ao longo desse episódio, uma coisa começa a ficar clara. O sinistro nunca foi apenas uma etapa operacional dentro do mercado de seguros e de proteção veicular. Ele é, na verdade, o ponto onde todo o sistema é colocado à prova. É ali que a promessa feita na venda encontra a realidade da operação. Que processos, decisões e critérios definem se uma estrutura é sustentável ou se está caminhando lentamente para o desequilíbrio.
Quando o sinistro é tratado apenas como um departamento, problemas aparecem, atrasos aumentam, custos crescem, conflitos se multiplicam. Mas quando ele passa a ser tratado como um sistema estratégico, algo muda. A operação ganha previsibilidade, as decisões ganham consistência e aquilo que antes parecia um problema inevitável passa a ser controlado. Foi exatamente dessa mudança de visão que surgiram novas formas de estruturar a gestão de sinistros dentro do mercado. São modelos que começaram a transformar um dos pontos mais sensíveis da operação em um dos seus principais pilares da estabilidade. Mas existe um fator que atravessa toda essa engrenagem. Silenciosamente. Um fator que não aparece no primeiro olhar, mas que está presente em uma parcela significativa dos processos. Ele distorce a análise, ele aumenta custos e ele desafia constantemente a capacidade de controle de qualquer operação. A fraude. Segundo dados do próprio setor segurador, bilhões de reais circulam todos os anos em tentativas de fraudes relacionadas a sinistros. Algumas são até simples de resolver, outras extremamente sofisticadas. E muitas vezes elas se misturam nos processos legítimos de forma quase que imperceptível. Isso torna o desafio ainda maior, porque combater fraude não é apenas negar processos, é identificar padrões, entender comportamentos e estruturar sistemas capazes de separar o que é legítimo do que foi cuidadosamente construído para parecer legítimo. No próximo episódio dessa série, vamos mergulhar exatamente neste universo. Como funcionam as fraudes dentro do mercado de seguros e proteção veicular? Quem está por trás destes esquemas? Quais são os sinais que poucas operações conseguem identificar? E principalmente, por que este fenômeno se tornou uma das grandes dores centrais de todo o setor? Porque no fim das contas, entender sinistro é apenas o primeiro passo. A verdadeira pergunta é outra. Quem realmente está por trás destes eventos? E quanto isso está custando para todo o ecossistema? E essa é a investigação que acontecerá no próximo episódio. Te aguardo lá.